Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sobre Muricy Ramalho, só um adendo, uma atualização. Nas últimas horas circulou a notícia de que o Muricy pedirá a demissão do São Paulo. O Muricy está passando por uma série de cirurgias, tudo por conta de retirada de pedras no rim, tá? Amanhã ele passa pela terceira cirurgia para retirada de pedra nos rins. No dia 21, estava programada a cirurgia para colocação de uma prótese em um dos joelhos. Enfim, é um momento de muita dificuldade de saúde, mas tudo já estava planejado. E a partir daí, já sabendo se o Júlio fica ou não como presidente, é que o Muricy vai tomar sua decisão. Ontem mandei uma mensagem para o presidente do São Paulo e o presidente garantiu que não foi procurado pelo Muricy, não está sabendo de absolutamente nada sobre essa possibilidade de saída, tá bom? O Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. Quais as 5 posições que o Crespo deseja reforços ainda? Não acredito em mais 5 reforços para o São Paulo. Por tudo que eu tenho ouvido de Rui Costa, de Júlio Casares, dos caras que tocam o futebol do São Paulo hoje, o Márcio Carlomagno também, a ideia do São Paulo é tentar trazer. O lateral direito está resolvido, é o Lucas Amon. Zagueiro está resolvido, é o Dória. Danielzinho está contratado. O São Paulo tem muita vontade de ter o Alan, embora tenha anunciado oficialmente que desistiu. Eu ainda vou esperar mais um pouquinho para ter essa confirmação. E atacante de lado de campo, tá bom? O goleiro também já foi contratado. O Marcos Alves quer saber sobre reforços para o São Paulo. Eu não descarto a contratação do Alan. Eu acho que o São Paulo segue trabalhando nos bastidores pelo Alan, embora tenha anunciado publicamente que não. E o São Paulo também quer o Zenon. Zenon é um atacante argentino do Boca Juniors, embora a negociação seja tratada como difícil. Tomás Martins, Julian Fernandes e Zenon, ou é um ou é outro. Sobre o Zenon, é real o interesse. Deixa eu até ler para vocês o que me foi escrito ontem, tá? Esse Julian Fernandes é que eu não tenho informação, vou até perguntar. Ó. Perguntei assim ontem à noite, até porque vocês pediram, né? Peraí. Kevin Zenon do Boca, tem alguma mínima chance? Foi dessa maneira que eu perguntei. Kevin Zenon do Boca, tem alguma mínima chance? Temos interesse, mas é uma negociação difícil, tá? O novo nome perguntado, Julian Fernandes. Deixa eu ver primeiro onde joga o Julian Fernandes, para depois a gente tentar. New York City, é isso? Será? Ou é Palestina? Que apareceram 2. Esse aqui é meia ponta direita, pode ser esse aqui, né? Bom, vou mandar mensagem sem citar o. Ó, primeira resposta que eu recebo de uma das minhas fontes. Vocês perguntaram sobre Julian Fernandes, se é uma das possibilidades de reforços para o São Paulo. Nunca falamos dele. Agradecendo aqui a fonte e esperando por novas perguntas de vocês, tá bom? O Jefferson Matos, Nicola, seu amiguinho Casares vai cair na sexta-feira. Não é meu amigo, é um conhecido meu. E aí, cara, eu acho que o que for bom para o São Paulo e o que for decidido pela maioria precisa ser respeitado. Se houver na sexta-feira a decisão do Conselho Deliberativo pelo impeachment do Júlio, que o São Paulo siga e encontre um presidente melhor. Eu só acho que as pessoas precisam ouvir a defesa dele para depois tomar a decisão, tá? Eu, se fosse conselheiro do São Paulo, eu iria para lá para ouvir as explicações. E eu acho que ele precisa dar explicações, porque o Júlio Casares recebeu R$1,5 milhão durante um período de 2 anos, com depósitos em dinheiro, um movimento completamente estranho, completamente fora do comum. Por que você recebeu essa grana, Júlio? O que aconteceu? Isso que a gente vai saber na sexta-feira, tá bom? Nicola, a torcida do São Paulo sente falta da era Leco, que você tanto criticava. O ZBTX. Eu continuo achando que o Leco foi o pior presidente da história do São Paulo. Na era Leco, o São Paulo não vencia clássicos, o São Paulo não foi campeão de nada, e o São Paulo viu sua dívida aumentar exponencialmente. Com o Júlio Casares, a dívida aumentou tanto ou mais em relação ao Leco. Os escândalos policiais são uma mancha negra. Negra não pode usar, né? Não é. São uma mancha
para o clube, muito ruim ter o São Paulo nas folhas policiais, isso não se discute. Mas o São Paulo ganhou títulos, não foram tantos quanto o torcedor queria, mas foram títulos, e o São Paulo teve um aproveitamento muito melhor em clássicos, tá bom? Mas cada um tem a opinião. Se você acha o Leco melhor que o Casares, você está coberto de suas razões e tá tudo certo. Breno Oliveira, Julian Fernandes no São Paulo, tá todo mundo noticiando. Pois é, mandei mensagem para uma fonte no São Paulo e a pessoa garantiu que não. Deixa eu até mandar um print para ver o que já foi publicado e vou mandar para uma segunda fonte. São Paulo abre conversas por Julian Fernandes. São Paulo abriu conversa com Julian Fernandes. Em busca de reforços para o setor ofensivo, São Paulo fez uma consulta ao Grupo City pelo meio argentino Julian Fernandes. Notícia do Marcelo Braga, do GE. O pessoal de São Paulo me garantiu que esse nome não foi discutido. O que eu vou fazer? Diante de tanta pergunta, vamos mandar para uma segunda fonte. Vou ler até o que disse a primeira, tá? Não, nunca falamos dele. Vou até mandar uma mensagem. GE que publicou. Mandei mensagem para uma segunda fonte no São Paulo. Mandei o print, inclusive, falei, tem algum fundo de verdade? A resposta dessa fonte do São Paulo, 1952, sobre Julian Fernandes, meio atacante argentino do Grupo City. Não tem nenhuma proposta. Estamos analisando. Então, acho que casa com o advento do Zenon, Kevin Zenon. São jogadores que estão sendo monitorados e encontrados pelo São Paulo, e o São Paulo vai tentando entender condições do negócio. Sei que para o Zenon e para o Boca já foi feita uma proposta de empréstimo, ainda sem avanços, e essa fonte do São Paulo, 1952, responde, não tem nenhuma proposta, estamos analisando, tá bom? Já é uma informação diferente da que havia sido dita por uma outra pessoa do São Paulo. A pessoa, às 19h30, tinha dito, nunca falamos dele. O que não parece ser muito, não condizer muito com a realidade, né? Julian Fernandes no São Paulo desistiu do Alan. O São Paulo anuncia que sim, que desistiu do Alan, mas eu estou cravando todo santo dia que o Flamengo não desistiu de contratar o Marcos Antônio e vai esperar pela resolução do impeachment para abrir conversas definitivas com o São Paulo. E se o São Paulo e a proposta do Flamengo pelo Marcos Antônio certamente vai incluir o Alan, tá bom? Essa aqui é boa. Achei meio estranho, mas tudo bem. Vocês pediram para perguntar e eu perguntei assim. É verdade que o São Paulo ofereceu Alan Franco para ter o Zenon? É que eu acho que se eu falar como a pessoa respondeu, enfim, a pessoa, ela disse o seguinte, aí teria que haver demissão por justa causa no São Paulo, tá? Então, Alan Franco por Zenon, nem sei se alguém publicou isso, tá? Mas o São Paulo descarta por completo qualquer possibilidade disso acontecer. Foi o que eu falei, né? O Alan Franco, investimento alto, jogador que é titular absoluto, enfim. Foi a pergunta do Tomás Martins. Tomás, depois só me escreve para dizer se você leu em algum lugar, tá bom? O Breno Oliveira perguntando sobre o Julian Fernandes. São Paulo assegura que não fez proposta, mas é um nome que está sendo analisado. Nicola PVC falou que hoje que as chances de impeachment do Casares aumentaram. Elas aumentaram por conta da decisão na justiça de permitir o voto híbrido e de mudar o fórum qualificado. Então, são duas situações extremamente importantes. O grupo da situação do São Paulo ainda vai tentar reverter essa decisão, só para vocês entenderem. O Outem Ares de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo, havia determinado que só poderia votar quem fosse presencialmente. E aí você diminui muito o quórum, você diminui muito a plateia, né? Porque tem muito conselheiro que está viajando, tem muito conselheiro com incapacidade física, gente muito velha, enfim. E há necessidade, ou haveria necessidade, de acordo com o Outem, de pelo menos 191 votos pelo impeachment para que o Júlio caísse. A Justiça decidiu, através de uma liminar, que a votação é híbrida, ou seja, ela acontece de forma presencial e também online, e não há necessidade de mais 191 votos para derrubar o Casares, e sim de 191 pessoas votando, sendo pelo menos 171
pelo impeachment, tá? Então, no mínimo 191 votos, se tiver menos, não dá, e pelo menos 171 pessoas a favor do impeachment. Boa noite, Nicola. Agora há pouco na Gazeta Esportiva, o Milan noticiou que caso o Casares saia, a próxima derrota do Tricolor, o Crespo cai. Casares fica, Crespo vai depender do Paulistão. A situação do Crespo não é boa, mas se o Casares cair, quem assume é o Hugo Mas, que é o vice dele. E ninguém tem a mínima ideia do que esse cara pensa para o São Paulo. Então não dá para cravar que o Crespo cai diante de uma próxima derrota, tá bom? Sem Casares, o São Paulo pode caminhar para a SAF? Paulão, o problema nunca foi o Casares em relação à SAF, tá? Tô para te dizer até que o Casares, entre os dirigentes do São Paulo, é aquele mais propenso a fechar com o SAF. Dependendo de quem assumiu o lugar dele, caso o Casares caia, eu posso te assegurar que tem muita gente dentro do São Paulo, dos conselheiros, dos cardeais, que é radicalmente contrário à ideia. Por quê? Porque o cara não está pensando no bem do São Paulo, o cara está pensando nele. Porque se o São Paulo virar SAF, qualquer conselheiro passa a ser figura ilustrativa, não vai ter mais cargo nenhum, não vai. Ele pode até continuar como conselheiro, mas não vai apitar absolutamente nada. Nunca ele vai ter chance, por exemplo, de virar um diretor de futebol, diretor de marketing ou qualquer outra coisa. Ah, Nicola, mas ele tem capacidade para tal? Não, mas ele quer ter a carteirinha, quer dizer que foi diretor, enfim. Pensa-se mais no próprio umbigo do que no clube, tá bom? Eu não consigo dizer que a saída do Casares, pelo contrário, eu acho que a saída do Casares é que depende de quem assumir também, né? Então não dá para dizer, né? Gabriel CB. Marcos Antônio por Michael mais Cebolinha, 15 milhões de... Calma. Ô, Gabriel, se o São Paulo fecha, cede o Marcos Antônio, recebe o Michael, o Cebolinha e 15 milhões de euros, cara, o São Paulo vai fazer o melhor negócio da história. Porque isso significaria dizer que o Marcos Antônio estava valendo 25 milhões de euros. Não vai rolar assim, tá? O que especularam é que o Flamengo vai ceder o Alan e mais o Cebolinha ou o Michael pelo Marcos Antônio. E o São Paulo garante que essa proposta não chegou. O que eu estou dizendo para vocês é que uma proposta com o Alan e mais dinheiro ou mais algum jogador vai chegar depois de sexta-feira. O São Paulo não pode, em hipótese alguma, vender o Marcos Antônio antes da votação do impeachment. Depois, aí sim a coisa pode acabar acontecendo. Beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.